A paz, meu amado irmão, minha irmã, estamos dando início hoje no dia 10 da nossa leitura anual. Nosso tema é Isaac e Jacó, a herança espiritual. Vamos ler Gênesis do capítulo 26 ao 28. Mas antes eu gostaria que você colocasse nos comentários o que te tocou da leitura do dia de ontem. Eu, por exemplo, coloquei o Espírito Santo nos leva ao Senhor Jesus. Assim como Eliasar foi buscar Rebeca, a noiva, para Isaac, o Espírito Santo está nos preparando para o grande dia do nosso encontro com o Senhor Jesus nos ares, o arrebatamento da igreja, onde então entraremos em 7 anos de festa. Amém? Vamos então à nossa leitura, Gênesis capítulo 26 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você e o abençoarei, porque a você e à sua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: É minha irmã. Ele tinha medo de dizer: É minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Veja, irmãos, vamos dar uma pausa aqui. A mesma falha do pai se repete agora no filho. O mesmo medo do pai se reflete no filho. Depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: É evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaac respondeu: É que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: O que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: Quem tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaac: Saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado, depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de águas nascentes, mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: Esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa
Desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para que nós vamos a prosperar nessa terra. Dali Isaque foi para Berseba. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Nós vemos também que Isaque, ele segue também o exemplo bom de seu pai. Aonde seu pai ia, levantava altares ao Senhor. E agora nós vemos Isaque fazendo o mesmo. Isaque faz aliança com Abimeleque. Abimeleque, seu amigo Austate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque. Isaque perguntou: venta forte hoje. Por que vocês vieram à minha presença se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você é agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhe deu um banquete, comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço Isaque deu o nome de Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Isaque abençoa Jacó, Gênesis capítulo 27. E quando Isaque envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú seu filho mais velho e lhe disse: meu filho. Esaú respondeu: aqui estou. O pai lhe disse: sou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco. Vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa como eu aprecio e traga aqui para mim para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-lo. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: ouvi seu pai falar com Esaú, o seu irmão. Ele disse: traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor, antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai, para que coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo e eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois, Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado.
Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fale, quem é você, meu filho? Jacó respondeu a seu pai: sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaque perguntou a seu filho: como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto para que eu apalpe o meu filho e veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas, como as de seu irmão Esaú. E o abençoou. Então perguntou: você é mesmo o meu filho Esaú? Ele respondeu: eu sou. Então disse: traga isso para perto de mim, para que eu coma a caça de meu filho e o abençoe. Jacó levou até ele, e o pai comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: venha cá e me dê um beijo, meu filho. Então ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ele disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você e nações o reverenciem, que você seja melhor de seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar e bendito quem o abençoar. E aconteceu que depois que Isaque abençoou Jacó, e este tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua caçada. Ele também fez uma comida saborosa e a levou ao seu pai e lhe disse: levante-se, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaque, o pai dele, perguntou: quem é você? Ele respondeu: sou o seu filho, o seu primogênito, sou Esaú. Isaque estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse: mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse e o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu: seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse: não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eis que o constituí Senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele. De trigo e de vinho o supri. Assim, o que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então Isaque, seu pai, disse: sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse em seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que o seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que eu vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão em Harã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor de seu irmão, e cesse o rancor dele contra você, e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os meus 2 filhos num só dia. Então Rebeca disse a Isaque: estou aborrecida da vida por causa das filhas de Hete. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Hete, tais como estas,
as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Gênesis capítulo 28, Jacó vai para a casa de Labão. Isaque chamou Jacó, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã, levante-se e vá a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique, para que você venha a ser uma multidão de povos, que ele lhe dê a bênção de Abraão a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim Isaque despediu Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para tomar dela esposa para si, e que, ao abençoá-lo, lhe havia orientado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, havia ido a Padã-Arã, sabendo também que Isaque, seu pai, não vinha com bons olhos as filhas de Canaã. Esaú foi à casa de Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. A visão da escada. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque, a terra em que agora você está deitado. Eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus, a coluna de Betel. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que eu pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Que maravilha! Vamos à leitura complementar. Romanos capítulo 9, versículo 10 ao 13, a eleição divina. Diz assim, Romanos 9, 10 ao 13. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais novo, como está escrito. Nós podemos ver esta palavra se cumprindo. Deus havia dito a Rebeca que no seu ventre havia duas nações e que o mais velho serviria ao mais novo, e a palavra se cumpriu. Vamos agora, compreendendo que isso é a eleição divina, Deus é que decide
o lugar de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Dentro daquilo que é o seu plano. Na casa do Senhor, quando você é chamado, alguns são chamados para apóstolos, outros para pastores, evangelistas, outros para diáconos, outros para ministrar o louvor. Então esteja feliz e faça a sua missão com alegria. Vamos agora, nós já lemos Gênesis capítulo 28, do 10 ao 15, que fala da escada de Jacó. Então hoje nós vamos ler agora apenas João capítulo 1, 51. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João capítulo 1, 51. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa é uma promessa para nós. Da mesma maneira que Jacó teve a visão, viu a escada que tocava os céus e o trono de Deus, tocando a terra e os anjos subindo e descendo, nós também veremos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso resumo de hoje: que Deus renova sua promessa com Isaac e Jacó e o propósito de redenção continua através da linhagem escolhida. A palavra de Deus, ela se cumpriu, todas as promessas de Deus de uma maneira extraordinária. E o que falta agora se cumprir é o arrebatamento da igreja e nós estamos aguardando com muita alegria. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de colocar no comentário o que tocou o teu coração e compartilhar com os teus amigos. Diga para nós de onde você está nos assistindo. Um forte abraço. Fica na paz do Senhor Jesus.